Pamela. Ei, Pamela. Tá fazendo o que aí? Vem pra cá, mulher. Bom, me chamo Arthur Lins, eu sou diretor, roteirista e montador, nascido em Palmares, Pernambuco, mas paraibano de vivência desde os meus 18 anos de idade, quando eu fui com minha família morar em João Pessoa. Atualmente eu estou desenvolvendo um novo filme de longa-metragem que se chamará Ratox CH7. É uma ficção científica, uma ecodistopia, que se relaciona com um filme que eu realizei em 2013, chamado Matador de Ratos, filmado em João Pessoa, e que também se relaciona com o fato de que quando eu tinha 6 anos de idade, eu passei um mês morando em Cubatão, uma cidade de São Paulo, que na época, no começo dos anos 90, era considerada a cidade mais poluída do mundo, assim, né? Então tem algo, eu acho que dessa experiência da infância que se desdobra nesses filmes que me interessam e nesses temas que eu vou desenvolvendo ao longo da minha trajetória com o cinema. Bom, isso só para dizer que para mim cinema e vida são processos que se misturam, se relacionam. Então eu vou traçar aqui um breve panorama assim da minha trajetória e da minha relação com o cinema. O cineasta Ivanildo, né, ele prepara, um dia faz uma cena com uns, outro dia faz com outro. Um dia a gente vai usar isso aqui como cenário. Filme de Lampião. Fazer o quê? Aqui, ó, nessa parte de cá, tá entendendo? Nessa parte aqui, nós vamos usar tudo isso ali, só essa parte. Sempre esse pedaço, esse daqui pra ali. A ideia do nosso filme também vem assim, de você ter... olhar para os locais assim e achar bonito e dar a ideia de fazer filme e colocar essas imagens também dentro de filme. E eu comecei a pensar, alimentar uma ideia de fazer um documentário sobre Ivanildo Gomes e sobre essa produção que acontecia em Soledade, que eram filmes de longa-metragem, sabe, filmes feitos nesse esquema mais caseiro, assim, mas que eu achei muito interessante, assim, de me debruçar sobre esse tema. E aí eu procuro Eli Marx, que naquela época, assim, tinha acabado de se formar em arte e mídia e já era uma referência, assim, para mim, de pessoas que tinham um conhecimento com cinema muito mais apurado que o meu. Eli Marx se empolga com o projeto, se interessa, a gente faz junto, desenvolve o projeto para o FIC, que era uma lei que abriu naquele momento, assim, inscreve esse projeto, consegue captar recursos e realizamos esse documentário. E esse é o primeiro filme assim, que de alguma forma eu dirigi junto com ele e que de alguma forma assim, abriu as possibilidades mais fortes, assim, no sentido de que com esse filme a gente circulou em festivais, a gente ganhou prêmios que puderam alimentar outros filmes, assim. Então é um filme muito importante aí na minha trajetória, um fazedor de filmes. É a minha primeira experiência, minha primeira e única experiência com documentário. Um filme está contando uma história, né? E essa história me interessa não só a mim, como ao mais novo do que eu. Pelo que eu tô vendo, acho que lotou, né? Mas você acha que o pessoal tá gostando do filme? Tá gostando, né? Se, assim, por exemplo, não tivesse gostando, tava lotado desse jeito, observando e tal, né? Cheio e tal, assistindo. A gente nem imagina que o povo vai passar na rua e falar de uma cena do filme. Isso que vai nascendo, tá entendendo? Isso vai acontecendo assim, do jeito que tá acontecendo, tá entendendo? As pessoas achando legal, dizendo, eu assisti aquele filme. Isso a gente não esperava não, a gente esperava que ia fazer pra gente assistir, né? Depois eu chamar os próprios atores, né, fazer uma feijoada e ver um trabalho que nós fizemos. De repente já muda a ideia, já não é a mesma coisa mais, depois que a gente faz, que o povo começa a falar, a pagar pra ver, já nasce outra ideia, já nasce uma ideia de mostrar que sabe fazer filme. Porque a gente não acreditava. Como eu não acreditava que eu ia conseguir realizar uma historinha, o povo ia até entender. Então, Fazedor de Filmes é um filme que a gente lança em 2007 e que o festival que eu gostaria de destacar é o Cine Esquema Novo, que é um festival que acontece em Porto Alegre, e que quando o filme foi exibido lá, eu fiz muitos esforços para poder estar lá no festival e acompanhar o festival e entender como é que o filme estava sendo visto naquele lugar. E foi uma experiência que me estimulou muito, assim, abriu muitas possibilidades de diálogo. E nesse mesmo momento, eu e Eli, a gente é convidado por Ana Bárbara Ramos, que naquela época acho que era presidente da ABD, acho que não sei se ela, ou Carlos Dowling, não sei se ele era presidente da ABD também, em que gestão que a gente se encontrava, mas que eu já conhecia essa galera e que eram meio que minhas referências, assim, né? Ana Bárbara Ramos,
Carlos Dauli, Bruno de Sales, João Carlos Beltrão, como eu falei. E a Ana Bárbara me convida para trabalhar em um projeto da BD. E logo em sequência ele vai também. E é um momento muito importante para mim, porque é quando eu percebo o cinema como política pública, como gestão de coletividades, né? Era muito atrelado a uma política pública do Brasil. O ministro da Cultura na época era Gilberto Gil, só para a gente pensar assim, o quanto massa foi isso, e que estava implantando uma política chamada Pontos de Cultura. Fortaleceu muito vários coletivos em diversas áreas, assim, e a gente foi totalmente atravessado por essa política, e eu fui convidado por Ana Bárbara Ramos e entrei na BD nesse sentido, comecei a trabalhar nos pontos de cultura, nos projetos da BD, e aí a gente fica muito empolgado por fazer um próximo projeto, porque no Cine Esquema Novo a gente ganhou um prêmio que eram 4 latas de película 16mm. Né? Essa época era muito forte esse debate entre película e o cinema digital, que era vídeo, né? Inclusive com distinções em vários festivais, assim, que falavam filmes mesmo, filmes, vamos dizer assim, né? Filmes de importância para alguns festivais eram feitos em película, e vídeos era algo que estava sendo experimentado por novas gerações, por pessoas que queriam entrar no cinema, mas que não tinham as condições técnicas de viabilizar um cinema em película. A gente tinha muito interesse por vídeo, por cinema, por tudo isso, assim, talvez não tinha essa distinção tão clara, mas a película ainda era um desejo de fazer. E a gente faz o Plano do Cachorro em 2009 e logo em sequência assim, a gente vai, né, distribuir e tal, divulgar em outros lugares, e é muito legal também todo o retorno que a gente tem em relação ao Plano do Cachorro. E aí foi meio que as coisas foram acontecendo meio em paralelo, assim, minha trajetória acadêmica, eu comecei a fazer mestrado no curso de letras, minha trajetória enquanto servidor público, docente futuramente, mas naquele momento funcionário de uma TV universitária com essas responsabilidades, assim, e minha trajetória enquanto realizador a partir desses afetos e desses desejos que estavam sendo construídos muito dentro desse grupo e dessa galera aí que se reunia em torno do Titin Cine Clube e da BD. Só que tinha um grande problema, a gente estava muito carente de políticas públicas naquele momento, principalmente do ponto de vista local, porque depois vamos dizer assim, da efervescência do MIC, né, com o Ministério da Cultura, ali liderado por Gilberto Gil, pelas políticas petistas ali da nível nacional, fazendo coisas muito inovadoras e muito vamos dizer assim, até ousadas do ponto de vista de política cultural, que dissemina frutos até hoje, assim. Do ponto de vista da política local, pensando o município de João Pessoa, o estado da Paraíba, a gente tinha pouquíssimos editais, poucos recursos, um diálogo até incipiente com gestores públicos, mas que não se efetivava enquanto recursos, enquanto projetos efetivos que nos dessem condições para poder a gente alargar nossas possibilidades de fazer cinema. Foi um momento bem árido nesse sentido, assim, né? E aí a gente resolve, principalmente esse grupo que eu estou colocando aqui da BD e tal, né? Ana Bárbara, Bruno, Cris. A gente resolve fazer um projeto, uma cooperativa, que veio se chamar Filmes a Granel. A ideia dessa cooperativa, que foi Bruno que nominou quanto Filmes a Granel, assim, era a ideia da gente se reunir com pessoas que estavam a fim de fazer, assumindo diferentes funções do set de filmagem, e com um pequeno custo, assim, um baixíssimo orçamento, que na época era R$2.000, a gente viabilizar algum projeto que fosse possível naquele tamanho de produção que a gente estava se colocando. Então a gente convidou e foi entendendo quem eram, sei lá, 20 realizadores que tinham projetos, tinham roteiros, tinham vontade de fazer filme, mas que não encontravam condições de realizar os seus filmes, assim, né? E montamos essa galera que veio se tornar essa cooperativa de Filmes a Granel. Dentro desse projeto, eu realizo o meu próximo filme, nesse título, que se chama A Felicidade dos Peixes. Butterfly mornings, butterfly mornings, butterfly mornings, wildflower afternoons. Gera muito interesses do ponto de vista de curadorias e de festivais, e ele também ganha um prêmio no Cineport, que era um festival que acontecia na época em João Pessoa,
e esse prêmio resulta em um valor de R$20 mil. Ele recebe um prêmio, acho que tipo, melhor curta-metragem, melhor filme paraibano naquele momento. Assim. E esse valor, esse prêmio é fundamental para que eu consiga realizar o meu filme seguinte, que se chamará O Matador de Ratos, que tem a ver com esse filme que eu comecei a falar, né, no começo dessa conversa aqui, que vai se desdobrar agora em um longa-metragem chamado Ratox. Assim. Com esses R$15 mil e com um edital que a UEPB, a Universidade de Campina Grande, lança e que eu consigo aprovar um projeto com esse filme também, acho que na época era R$15 mil, a gente soma esses orçamentos, dá em média R$30 mil, e a gente resolve fazer essa empreitada, e a gente realiza esse filme, a gente filma durante 10 dias, e é um momento de muita intensidade de trabalho, um filme que foi muito difícil de ser realizado, justamente pela complexidade que ele demandava, e que a gente finaliza ele em 2013, a gente lança. Inclusive, eu me lembro que em João Pessoa foi um lançamento que me moveu muito. Assim. A gente lançou numa sala de cinema do shopping, foi no Meg Shopping, e foi ótimo. Assim, o público compareceu muito fortemente e a gente teve uma reação muito imediata, assim, no sentido de uma aceitação das pessoas que estavam naquele momento, naquela sessão, assim, que era vinculado ao Tintin Cine Club, ainda, né, porque a gente sempre estava lançando filmes no Tintin Cine Club, era o lugar onde a gente lançava os filmes, e foi muito estimulante, assim, ver a reação do público e como as pessoas se interessaram, se moveram a partir desse filme. E, do ponto de vista dos próximos projetos, eu já estava desenvolvendo o Desvio, que seria esse meu primeiro longa-metragem, mas que a demora de captação de recurso, o próprio processo longo que tem a ver com o longa-metragem, né, assim, fez com que eu precisasse experimentar algum outro filme, e isso começou a me estimular cada vez mais. E eu me lembro muito que na época eu pensava que eu adorava, e eu adoro, o ciclo de Super 8 paraibano, os filmes dos anos 80, são filmes muito politizados, assim, e muito criativos, inventivos esteticamente. E eu me interesso muito por esse momento, assim, do cinema paraibano, assim, né? Os filmes feitos por Torquato Joel, os filmes feitos por Marcos Vilar, os filmes feitos por Vânia Peratos. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia falta de um filme que fosse uma vivência mais cotidiana e mais ordinária da vida daquelas pessoas naquele momento, vivendo seus dramas pessoais, seus dramas individuais, sem tanta elaboração política e estética. Algo que fosse um pouco mais imediato de um cotidiano mais ordinário. Eu me lembro que eu estava muito em busca dessas vivências e de pensar como isso pode gerar, poeticamente, filmes, né? Filmes outros. Qualquer coisa a gente discute. Mas foi bom, porque depois disso daí a gente entendeu, velho, que a gente não dá certo juntos, sabe? E entender isso foi massa, velho, pros dois, né? Porque os dois estão cansados. Da mesma forma que eu tô assim, ela também tá. E eu penso aqueles que ficam com esse filme, assim, um filme que de alguma forma é uma etnografia sensorial sobre determinadas pessoas vivenciando João Pessoa
no ano que a gente filmou, no ano que a gente filmaria, que foi 2014, 2015, sem grandes questões, mas ao mesmo tempo sendo atravessado por essas grandes questões em suas relações muito sutis e muito imediatas com a vida, assim. A certo ponto, a vida joga coisas para você que lhe excitam e você aprende com isso, só que a vida não joga mais, tipo, para de ser novidade, e aí você passa a buscar isso. E eu acho que João Pessoa já não me oferece, tipo, eu adoro João Pessoa, adoro a minha casa, é como se ela fosse minha casa, mas ela não me oferece mais coisas novas, e eu percebo disso. Bom, e aí Desvio, a gente finalmente consegue captar recurso suficiente, tem a ver com todo esse momento de muita ebulição e de muito incentivo ao fazer cultura no Brasil. A gente consegue mover um edital que é de arranjos regionais, na qual o ente local, que seria o Estado da Paraíba, né, disponibiliza uma parte do recurso e o ente federal, a Ancine, disponibilizaria 2 vezes mais para que isso pudesse gerar recurso suficiente para que a gente pudesse também fazer filmes com longa-metragem possíveis de circular em determinado mercado do cinema, assim, né? Então, dentro desse arranjo, desse projeto, na Paraíba a gente tem o edital do Duarte Noronha, que abre a possibilidade de 2 longas serem realizados e a gente consegue fazer com que Desvio seja selecionado. E aí, finalmente, em 2015, acho que 2014, 2015, a gente tem essa notícia de que seremos contemplados e poderemos fazer esse filme Desvio, no momento que eu estou lançando Aqueles que Ficam, né? Um momento de muito importante também nesse sentido, de pensar o cinema atravessando esses vários lugares que tem a ver com o desejo de fazê-lo, assim, né? Um lugar mais afetivo, mais íntimo, mais pessoal, mais da urgência, da necessidade de fazer, e como isso também contamina um outro lugar, que é a necessidade de mover e de se colocar dentro de algo mais amplo, que a gente pode chamar de cadeia produtiva, de uma discussão mais de classe, de formação de profissionais em várias áreas que a gente tem na Paraíba, que a gente estava construindo muito fortemente naquele momento, e que isso foi um momento muito importante, assim, e que foi ao contar com a colaboração de uma grande amiga chamada Drica Soares, que é uma grande produtora da Paraíba. Quando ela topou produzir Desvio junto comigo, a gente embarcou nessa, e aí começa também esse momento aí de pensar o Desvio como esse grande projeto, no sentido de tempo e de entrega de energia para que ele se realizasse. Bora, galera. E a gente passa esses 4 anos nessa saga do Desvio, mas mais intensamente 1 ano no sentido de preparação, de pré-produção, de articulação, de amadurecimento do roteiro, de seleção de elenco, e a gente filma em 2017, no final de 2017, durante um mês. A gente filma em Patos, durante 15 dias e 15 dias em João Pessoa, e a gente filma Desvio, e depois disso eu monto o filme e a gente lança em Tiradentes, em 2019, em janeiro, e recentemente, né, mês passado, em abril, a gente lança no circuito comercial a partir da distribuição de uma parceria feita com a Vitrine Filmes. E estamos nesse momento aí, distribuir Desvio, e em paralelo eu já desenvolvendo outros projetos de filmes para retomar o papo do começo, né? Assim, eu tenho um filme que eu estou agora no momento de finalização, de montagem, se chama Pele Fina,
É um filme que inicialmente foi concebido como curta-metragem, mas que com o processo de desenvolvimento, com o desenvolvimento do roteiro, com a filmagem e com a montagem principalmente, eu fui percebendo que ele precisava de um tempo maior para que a experiência pudesse vir com todo o seu vigor, com toda a sua força. E a gente está aí nesse momento aí de finalização desse filme, Pele Fina. E, em paralelo, estou desenvolvendo esse roteiro, que é, como eu comentei no começo dessa conversa, que se chamará Ratox CH7, e é esse filme que se desdobra a partir dessa relação com Matador de Ratos e dessa experiência de ter morado aos 6 anos em Cubatão. E é um filme que eu desenvolvi junto a um núcleo de produção que foi concebido e patrocinado, vamos dizer assim, por uma empresa de Campina Grande, né, a Vermelho Profundo, dentro de sua cartela de projetos. Então é isso. Espero que atualmente eu acho que a gente está nessa batalha de conseguir, nessa missão mesmo, assim, de conseguir manter as políticas públicas e as possibilidades de fazer cinema em diversas escalas ao nível local, ao nível de Paraíba, assim. A gente sabe que a gente está passando por um momento muito triste do ponto de vista de desmonte cultural, nesse momento de descrença momentânea em relação ao que é o Brasil, que se tornou o Brasil, mas também a gente precisa manter, do ponto de vista de políticas públicas regionais, locais, a possibilidade de que a gente continue fazendo esses filmes. Então, estou nessa crença e nessa expectativa, junto com os meus filmes e com os meus desejos de cinema, e com minha crença, expectativa e esperança de que a gente, enquanto cenário paraibano, já temos uma força e uma consolidação para que a gente continue fazendo filmes e continue debatendo cinema, que é isso que nos interessa.